Quais são suas crenças, hein? O que você acredita? E como é que essas crenças se projetam nas suas escolhas, na sua vida, né? Baseado nesse corpo de crenças, às vezes até subjetivas, que você carrega, baseado na sua experiência, na sua vida, nos seus contextos, nos seus acertos, os seus erros, os seus medos, as suas dores, as suas alegrias, enfim. Você vai projetando, distribuindo esse corpo de crenças, como eu disse, subjetivo e silencioso, muitas vezes, em corpos. Eles incorporam aquilo que você chama de sua religião, das suas escolhas políticas, das suas relações, da sua verdade em relação à vida, né? É como, por exemplo, o que é alegria se ela não é incorporada num ato, num sentimento, em algum acontecimento? Então aquilo foi preenchido de alegria e se manifesta de alguma maneira. Caso contrário, o que era a alegria antes da experiência da alegria? Da mesma maneira, a tristeza, um fato, né? Uma perda, um desvio de rota, algo que te deixa inseguro, personaliza aquilo que antes era só subjetivo. A gente pode sentar aqui e falar da tristeza e falar friamente o que é a tristeza, escrever sobre a tristeza, tal, mas a experiência da tristeza ativada, né, por uma experiência específica, ela incorpora aquilo que antes estava no campo das ideias. Então, a sua subjetividade, as suas ideias, as suas crenças, os seus medos, as suas esperanças, enfim, os seus traumas, seus ressentimentos, tudo isso está como espíritos vagando, né, para usar essa imagem da religião, tentando ocupar algum corpo. E é por isso que você chama aquela religião de sua religião, de sua escolha política, sua profissão, seus caminhos. Tudo isso está te apontando e mostrando quem é você. E o que você carrega aí dentro. Agora, nada do que a gente carrega aqui dentro, por mais que a gente chame de certeza, de verdade, de minha fé, de minha crença, é inalterável. Muito pelo contrário. Tudo está em movimento, tudo está mudando o tempo inteiro. Por exemplo, a sua aparência, a sua imagem, a sua idade, isso está mudando, não está? Se você comparar a sua imagem no espelho hoje com a de ontem, a selfie que você tirou hoje com a que você tirou semana passada, provavelmente vai ser igual. Você não vai perceber a alteração, mas isso não quer dizer que você não esteja mudando. Quando você vê um amigo que não via há muito tempo na rede social, tal, você vê aquela foto e fala: caramba, fulano envelheceu, tá diferente, tá mudado, enfim. É porque o tempo se encarregou disso. Mas você não percebeu no dia a dia, o amigo também não percebeu no dia a dia, a não ser que tivesse essa interrupção de 10 anos para você rever alguém e identificar que ali houve mudança, porque o tempo está mudando, tudo, né? Você pode ficar parado para a mesma paisagem, olhando para uma montanha e falar: essa montanha não muda, ela é inalterada, eu estou aqui há horas olhando. Mas ela está mudando. Até a iluminação está mudando, você não percebe? O movimento do nascer e do pôr do sol. Está dia, está claro, mas está escurecendo gradualmente. Você não percebe até a hora que você talvez olhe para fora e fale: caramba, já escureceu, né? Mas o movimento estava acontecendo, porque tudo muda. Se é assim com o meu corpo, com a minha idade, se é assim com o movimento da terra, se é assim com as paisagens, ainda que seja uma paisagem aparentemente estática, uma pedra, uma montanha, mas também está mudando, por que não seria assim com as minhas ideias, com as minhas certezas, já que elas refletem quem eu sou? Antes da gente chegar nesse ponto, deixa eu só lembrar rapidinho que pelo menos não tem sido um movimento de alteração, né? Essa coisa do YouTube de reconhecer um conteúdo de um canal na medida em que ele tem engajamento, interação. Então, se você gosta dos conteúdos aqui do canal, não está inscrito ainda, se inscreve, curte, comenta. Isso tudo é fundamental para a gente sair da bolha e distribuir o nosso conteúdo para mais gente. Eu te confesso que eu tenho algumas ideias, até de repente de começar com lives aqui no YouTube, de fazer coisas mais presentes, mais próximas, mais cotidianas, com menos intervalos, né? E o fato de você estar aqui também interagindo com o vídeo
seja no comentário, seja na inscrição, seja na curtida, não só me estimula a isso, mas também estimula o próprio YouTube a cada vez mais distribuir esses conteúdos que a gente traz aqui, tá bom? Então se inscreva e a gente segue no nosso papo sobre as alterações, sobre tudo mudando o tempo inteiro. Só que essa consciência de que tudo está mudando, muitas vezes nos gera insegurança. A gente quer um porto seguro. A gente quer se sentir pertencente a alguma coisa. É complicado, e eu entendo, né, para os seres humanos entenderem que nada é seguro, que nada é estável, que tudo está em movimento, que a gente vai perdendo as pessoas que a gente ama, que a gente vai envelhecendo, que a gente vai mudando e que um dia a gente não vai estar mais aqui. É esquisito pensar que a morte, por exemplo, pode bater a porta a qualquer momento. Fazendo paredes, eu comentei já sobre isso aqui em outros vídeos, mas acho que vale falar mais uma vez sobre uma das lições que essa experiência pandêmica nos trouxe, né? Quando a gente, especialmente no começo da experiência, olhava para a iminência da morte, quanta gente morreu, né? A iminência da perda, da escassez, quanta gente perdeu o trabalho, quantas situações fixas simplesmente se dissolveram, especialmente profissionais que trabalhavam com restaurante, com arte, atores, músicos. Caramba, quanta insegurança no caminho, né? Claro que dessa maneira e nessa proporção isso foi inédito, mas eu me lembro que uma das coisas que eu comentava muito na Rádio Inverso era justamente para a gente enxergar que essa insegurança sempre teve presente de alguma maneira, a gente negava. A morte sempre foi iminente. Por mais que você fale, bom, não é natural que alguém morra jovem e saudável, mas acontece. Quantas pessoas hoje se foram, né? Quantas pessoas adoeceram, quantas pessoas perderam o trabalho. Então, talvez essa experiência pandêmica só trouxe à luz algo que já acontecia, mas a gente negava, porque a gente continua negando. Passa, pelo menos a parte mais pesada da pandemia, e a gente se esquece, né? Como grande parte das pessoas, bom, eu quero retomar minha vida, meus caminhos, eu não quero mais pensar nessa tragédia, por mais que possa acontecer de novo, talvez não desse vírus, ou talvez com o próprio, mas outros, enfim. Nós estamos expostos a isso porque a gente vive num mundo que está boiando no meio do nada, né? E essa ideia é muito inquietante. Outro dia eu comentei aqui sobre as tempestades solares, o fato de da gente estar exposto a um risco, porque houve outros momentos em que a tempestade solar aconteceu, mas o mundo não era tão dependente da internet, da energia elétrica, e que bom que nós chegamos a esse momento de desenvolvimento tecnológico, mas pode acontecer, e se acontecer a gente pode perder tudo. E aí? É uma realidade, né? Mas a gente vai criando as nossas bolhas de proteção, a gente vai criando uma ilusão, na grande maioria das vezes, de que a gente encontrou um lugar de estabilidade, de chão sólido, de falta de riscos. E aí a gente encapsula tudo isso nas nossas certezas, incorporadas, como eu dizia no começo do vídeo, projetadas nas nossas ideias, nas nossas crenças. Deus não vai deixar. Meu presidente não vai deixar. O mundo não vai. E aí vai. Eu não vou deixar acontecer o mal, mas ele está aí. E pode acontecer. Viver consciente disso é viver deprimido? É viver inseguro? Eu acho que não necessariamente. Quando a gente fala sobre desenvolver sabedoria, desenvolver consciência e maturidade especificamente, eu acho que é necessário enxergar para as coisas como elas são. E uma vez que você enxergue e reconheça esse terreno de instabilidade, onde a vida muitas vezes se projeta, se constrói, talvez você enxergue com mais coragem para aquilo que você chama de suas certezas e suas verdades, e aquilo que você não abre mão. E reconheça que talvez a vida se encarregue de te fazer mudar de ideia. Porque, pessoalmente, na medida em que o tempo passa, eu tenho cada vez mais pensado e acreditado nisso. A vida trabalha para nos tornar humildes e simples. Você pode ser alguém arrogante, cheio de criados, de puxa-saco, de dinheiro, de admiração. Mas isso tudo vai se diluindo. Outros ocuparão o seu espaço, o seu lugar.
Você é rei, outros já vieram. E no seu lugar outros virão. Você é um político admirado, conhecido, invejado. Talvez por isso você seja tão angustiado. Que é justamente essa posição que hoje tanto te orgulha que outros estão almejando e você sabe. Isso dura pouco tempo. Políticos do passado, que a gente hoje reconhece em nomes de rua, já se foram, já morreram, já envelheceram, já viraram pó. A vida nos torna humildes quando a gente enxerga a vida e entrega as nossas certezas a esse fluxo, a esse encaminhamento, muitas vezes cruel na nossa avaliação da própria vida. Afinal de contas, quem enxerga a degeneração física e mental até da velhice, nem todos os idosos se degeneram fisicamente ou mentalmente, mas se a gente vivesse 150 anos, 200 anos, sei lá, de maneira natural, é óbvio que a gente iria perdendo a nossa lucidez, a nossa mente, nossos pensamentos, nosso corpo vai se degradando, porque a vida nos ensina a ser humildes. E mais do que isso, é a humildade que te coloca diante de si próprio e te dá coragem de se questionar, sem a necessidade infantil, arrogante, ilusória, de tentar proteger aquilo que você pensa, aquilo que você acredita num casulo inalterado, inatingível, ainda que a sua crença seja algo absoluto. Eu acredito em Deus. A minha fé em Deus é irremovível, é inalterável. Eu acredito em Deus há 50 anos da mesma maneira. Será? Porque em 50 anos você muda. Não se trata de Deus. Não se trata daquilo que você chama de inalterado. Eu acredito no amor. Mas você muda. E se o amor, e se Deus, ou seja lá o que for, que você considera ser sólido, né, inalterado, se você não reconhecer que isso está mudando na medida em que você muda, que o seu olhar muda, a sua relação com esse inalterado, com esse Deus, ou seja lá o que for, vai se tornar uma relação insegura. Porque você vai viver tentando afirmar algo que em você não é mais. Não porque aquilo, o objeto da sua crença, tenha mudado necessariamente, mas você mudou. E com a sua mudança, as suas crenças mudam, as suas ideias mudam, as suas certezas mudam. Diante disso, para a gente não gravar um vídeo tão longo, não que eu queira te dar um conselho, não é esse o meu papel. A minha intenção aqui no canal é sempre te estimular para te fazer pensar e se enxergar e chegar às suas conclusões. Mas o que eu tenho feito diante dessa insegurança que é a vida, desse arsenal de probabilidades que a existência naturalmente nos traz, de perdas e de ganhos, de erros e de acertos, de alegrias e de tristezas, de vida e de morte, que eu e você estamos expostos. É entender que toda essa dinâmica faz parte de um fluxo natural. Eu chamo esse fluxo natural de fluxo da vida. O ambiente onde isso está colocado de maneira mais gritante é a natureza, é o cosmos, é a vida. É, em última análise, projetado justamente na experiência da vida e da morte. Como as coisas se encaminham de uma maneira natural, por mais que nós, muitas vezes, tentamos corrigir, mudar, alterar esse curso. Mas a minha dedicação em alterar o curso natural da vida, do envelhecimento e, no fim das contas, da morte, me torna angustiado. Né? Já viu aquelas pessoas, hoje, por exemplo, se fala muito da harmonização facial, né? Pessoas que estão bem, mas que estão envelhecendo, tentam alterar e viram com aquela cara horrível. E eu olho para aquelas pessoas e penso, poxa, ele está tentando alterar o curso natural e projetando no seu rosto, não a sua juventude, mas a sua angústia. Tudo bem, a gente pode ter a nossa, né, nosso cuidado, a nossa vaidade, vai pintar o cabelo, faz parte. Mas quando isso começa a virar angustiante, está projetando a angústia que mora em mim de tentar trabalhar, alterar, movimentar algo que não muda, que é a dinâmica natural da vida. E você está exposto a ela. Então, para a gente concluir, você tem as suas verdades.
Você tem as suas escolhas, as suas preferências, as suas crenças. Que bom! A gente precisa delas para viver. Só não tenta manter o seu corpo de crenças e de ideias acorrentados numa jaula que você chama a jaula das minhas certezas. Porque daqui a pouco monstros vão começar a gritar lá dentro. Isso vai te assustar. E a insistência de mantê-los guardados nessa caixa incorruptível, blindada, ascética, talvez te mate. Te mantenha numa posição de admiração por um tempo. Te mantenha numa posição de poder por um tempo. Mas depois passa. E essa experiência tão breve e tão linda, e tão contraditória, e tão ambivalente, mas tão fascinante, que nós estamos expostos, chamada vida, é superior àquilo que você pode enxergar perifericamente e chamar de minha certeza ou minha verdade. Aproveita a viagem. A gente está mudando. Nossas ideias estão mudando. E se a gente enxerga isso de maneira arejada e humilde, porque a vida trabalha para nos manter humildes, a gente cria sistemas melhores. A maneira como nós arrogantemente tentamos criar os nossos sistemas a partir da certeza de que esse caminho ou aquele caminho, essa pessoa, aquela pessoa, essa crença ou aquela crença, só nos encurrala. Como tem sido assim há tanto tempo. Se a gente não consegue projetar essa ideia de maneira ampla e sistemática hoje, como eu sempre digo, o caminho de começar por mim mesmo já é um grande caminho. A começar pela coragem de se questionar, de se perguntar e de saber se esse caminho que te serviu até hoje vai continuar servindo amanhã. Vai, siga por ele. Não vai, não sabe. Então não tenha medo de questionar, não tenha medo das mudanças. E quanto mais humilde e simples você for, melhor. Porque um dos sinalizadores disso é o seguinte: quantas importâncias, quantas coisas para carregar você acredita que são fundamentais para a sua existência. Pessoalmente, eu tento me livrar desses pesos, senão não consigo planar, senão vou precisar do motor que pode engasgar, que pode falhar para manter o meu voo. Não. Leveza, planeio, térmicas, vento. Aprendendo com os urubus a voar livre. Talvez seja esse o caminho. Talvez seja isso que a natureza esteja insistentemente tentando nos falar. Talvez seja isso que os seres mais simples, mesmo sem palavras, nos ensinam. Talvez seja isso que eu, com tantas palavras aqui, esteja querendo te estimular nesse momento que a gente troca aqui no vídeo. E se de alguma maneira eu conseguir te provocar um pouquinho, que seja, eu acho que já valeu a pena. Fique bem.